Para quem alguma vez sentiu que, por mais que se esforce no trabalho, parece que financeiramente nunca mais sai do mesmo sítio, bem, então esta análise vai mesmo interessar. Vamos mergulhar a fundo num livro que revolucionou a maneira como milhões de pessoas pensam sobre o dinheiro. O famoso Pai Rico, Pai Pobre. A ideia central é, na verdade, muito simples, mas é poderosíssima. Em vez de se trabalhar para o dinheiro, tem de se aprender a pôr o dinheiro a trabalhar para nós. É uma sensação que muita gente conhece, não é verdade? Trabalhar o mês todo, o ordenado entra na conta e, puf, num instante parece que voa. No livro, esta verdadeira armadilha tem um nome muito visual: a corrida dos ratos. Basicamente é isto. É o ciclo vicioso de trabalhar só para pagar contas. A pessoa tem um aumento, ótimo, mas logo a seguir as despesas sobem na mesma proporção. A casa fica maior, o carro fica melhor e as dívidas, claro, também aumentam. No fim do dia, acaba-se por trabalhar para toda a gente. Para o chefe, para o governo através dos impostos, para o banco, com a hipoteca, para todos, menos para a pessoa mais importante, para si mesmo. E o mecanismo é este. É muito simples de perceber. O rendimento do trabalho entra, mas o dinheiro vai direitinho para a coluna das despesas. Nem chega a passar pela coluna dos ativos, que é aquela que realmente cria riqueza. É um padrão que prende as pessoas, e não interessa se o salário é alto ou baixo. Ora, a genialidade do livro está na forma como explora esta ideia através de uma metáfora central. As duas figuras paternas do autor, o Robert Kiyosaki. De um lado, temos o pai biológico, a quem ele chama de pai pobre, que representa a mentalidade mais tradicional, e do outro, o pai do melhor amigo, o pai rico, com uma visão, lá está, radicalmente diferente sobre o dinheiro. E as diferenças entre eles são gritantes. O pai pobre, apesar de ser uma pessoa muito instruída, olhava para o dinheiro com desconfiança e agarrava-se com unhas e dentes à segurança de um emprego estável no Estado. Por outro lado, o pai rico, que nem sequer acabou o liceu, viu o dinheiro como uma ferramenta e a tal segurança no emprego como uma completa ilusão. O conselho do pai pobre era aquilo que todos conhecemos: vai para a escola e arranja um bom emprego. E o do pai rico? Totalmente diferente. Aprende a criar ou a comprar ativos. Isto leva-nos àquela que é, muito provavelmente, a lição mais famosa de todo o livro. E o pai rico não ensinou com um sermão, nada disso. Ensinou através de uma experiência prática. E, diga-se de passagem, foi uma lição bem dura. A história é deliciosa. Começa quando Kiyosaki e o amigo, o Mike, tinham apenas 9 anos e foram perguntar ao pai rico como é que podiam ficar ricos. E a resposta dele foi pô-los a trabalhar na loja de conveniência dele. A tarefa era simples: tirar o pó das latas. E o pagamento? Uns míseros 10 cêntimos por hora. Era um trabalho chato, mal pago e foi desenhado por propósito para lhes ensinar, pela prática, o que é a armadilha de trabalhar por um salário. Claro, passado umas semanas, o miúdo Kiyosaki já estava farto, sentia-se explorado, pronto a desistir. E era exatamente essa a reação que o pai rico estava à espera. Foi aí que ele explicou que a maioria das pessoas deixa que duas emoções controlem a sua vida financeira. Primeiro, o medo de não ter dinheiro e depois a ganância de querer sempre mais. A verdadeira lição era esta: não deixar que as emoções tomem as decisões, mas se usar a cabeça para ver aquilo que os outros não conseguem ver: oportunidades. E eles aplicaram a lição na perfeição. Deixaram de trabalhar pelos 10 cêntimos a hora e criaram o primeiro negócio deles. Como? Identificaram um problema. Os miúdos do bairro não tinham dinheiro para comprar banda desenhada. Depois, encontraram uma oportunidade, um recurso grátis: as revistas velhas que a loja deitava para o lixo. E a seguir, criaram um sistema, uma biblioteca de banda desenhada na cave com uma entrada de 10 cêntimos. De um momento para o outro, aquela biblioteca passou a ser o primeiro ativo deles. Eles não estavam a trabalhar por dinheiro, o dinheiro é que estava a trabalhar para eles. O que nos traz direitinhos à lição mais técnica, mas se calhar a mais crucial de todo o livro. Para o pai rico, a literacia financeira resume-se a uma única coisa, mas é fundamental: perceber a diferença entre um ativo e um passivo. A definição não podia ser mais simples. Um ativo é qualquer coisa que gera um fluxo de caixa positivo. Ponto final. Pode ser um negócio que funciona sem a nossa presença constante, podem ser ações que pagam dividendos, um imóvel arrendado, que dá uma renda todos os meses, ou até os direitos de autor de um livro. O que importa é que mete dinheiro no bolso, gera rendimento. E em contraste, um passivo faz exatamente o contrário. Tira dinheiro do bolso. É a prestação da casa, o empréstimo do carro, as dívidas do cartão de crédito. Basicamente, qualquer coisa consome o nosso rendimento mês após mês. E a grande armadilha, o erro que a maioria das pessoas comete, está precisamente aqui. Compram passivos a pensar que estão a comprar ativos. E assim que o ciclo se alimenta. Para a classe média, um aumento de salário leva quase sempre a comprar uma casa maior ou um carro mais caro. Sim, o rendimento aumenta, é verdade, mas a coluna dos passivos e das despesas cresce exatamente ao mesmo ritmo.
E o resultado? Ficam presos na tal corrida dos ratos, a trabalhar cada vez mais só para sustentar um estilo de vida mais caro, sem nunca conseguirem construir riqueza a sério. Esta citação é absolutamente demolidora porque resume tudo na perfeição. O padrão é este. Os ricos focam-se em adquirir ativos que geram rendimento. Os pobres e a classe média focam-se no salário e com esse dinheiro o que é que acumulam? Despesas e passivos. E o exemplo mais polémico que o livro dá é o da casa própria. É vista por quase toda a gente como o maior ativo de uma vida, mas se olharmos só para o fluxo de caixa, com a hipoteca, os impostos, a manutenção, na maior parte do tempo ela funciona como um passivo. E esta ideia de construir uma coluna de ativos leva-nos à terceira e última lição fundamental, que acaba por juntar tudo. Trata-se de perceber a diferença crucial entre a nossa profissão e o nosso negócio. Para explicar este ponto, o livro usa um exemplo que é absolutamente genial. Se alguém perguntasse qual é o negócio do fundador da McDonald's, o Ray Kroc, a resposta óbvia seria hambúrgueres, certo? Pois, mas essa resposta estaria completamente errada. A profissão do Ray Kroc, aquilo que ele fazia todos os dias, era vender franchises de hambúrgueres. Mas o negócio dele, a sua verdadeira coluna de ativos, era outra coisa bem diferente. Eram os terrenos onde esses restaurantes eram construídos. A verdadeira fortuna da McDonald's não foi da venda de comida, mas sim do facto de se ter tornado uma das maiores proprietárias de imóveis de todo o mundo. E é aqui que está a chave de tudo. A nossa profissão é o que paga as contas, mas o nosso negócio é a nossa coluna de ativos. É aquilo que se constrói fora do horário de trabalho. A lição aqui não é para as pessoas se despedirem, nada disso. É para manterem o emprego, que paga as contas, e usarem o tempo e o dinheiro extra para começar a comprar ou a criar ativos a sério. Cuidar dos seus próprios negócios significa exatamente isto: construir e fortalecer essa coluna de ativos, tijolo a tijolo. E é com esta pergunta que o livro nos deixa a pensar. A mensagem final do Pai Rico, Pai Pobre não é sobre largar o emprego de um dia para o outro. É sobre uma mudança de mentalidade, de foco. Deixar de pensar apenas no salário e começar a pensar em como construir ativamente uma coluna de ativos. Uma coluna que um dia possa gerar rendimento suficiente para nos libertar de vez da corrida dos ratos. Porque no final de contas, a questão não é só quanto dinheiro se ganha, mas sim o que se faz com ele, o que se constrói para o futuro.